Olá, amigos! Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e em nossos lares. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de maio, cujo título é Não Adie Suas Alegrias, Seja Feliz Hoje, temos a grata alegria de receber a nossa irmã, também tarefeira da casa, Graça. Graça abordará o tema, cujo título é Saudades de Jesus. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 118, intitulada Ante a Palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são Espírito e Vida, Jesus. Esta passagem está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são Espírito e Vida. Agora, meus irmãos, vamos orar. Elevando nossos pensamentos ao alto, com o coração envolvido no amor do Mestre Jesus, vamos agradecer ao nosso Pai Eterno pela oportunidade da reencarnação, pela presença dos bons espíritos em nossas vidas, sempre nos orientando às melhores escolhas. Pelo Evangelho deixado pelo Mestre Jesus, onde aprendemos o caminho da felicidade. E agora, pedintes que somos, vamos pedir que a espiritualidade aqui presente inspire nossa irmã Graça e que suas palavras possam nos trazer conforto, consolo, paz e esperança. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Graça. Meus queridos amigos, muita paz. É uma alegria imensa, mais uma vez, estar com vocês virtualmente para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Jesus, ele nos ensinou muito através do seu exemplo. Mas, uma determinada ocasião, eu li um artigo em que o autor, ele afirmava que o que considerava mais extraordinário
na vida de Jesus foi aquilo que ele não disse. Quando eu li, eu me perguntei o significado daquela afirmativa. E comecei a meditar. Depois de algum tempo, eu concluí que o maior ensinamento de Jesus foi o seu silêncio. Foi o silêncio de Jesus diante da traição de Judas, da negação de Pedro. Foi o silêncio de Jesus diante da ingratidão dos seus amigos. A humanidade ainda é muito ingrata. Quando alguém atende aos caprichos do outro, quando alguém, de alguma forma, beneficia o outro, aí ele é lembrado, ele é cortejado, ele é convidado. Mas, se por alguma razão este indivíduo deixa de atender ao outro, aí ele é bloqueado, ele é deletado, ele é esquecido, ele é colocado na geladeira. Nós ainda somos muito ingratos. Mas perceba que Jesus ele não se queixava. Só uma vez Jesus se queixou. Foi justamente quando curou os 10 leprosos. E somente um voltou para agradecer. Jesus olhou e disse, mas não foram 10 que eu curei? Somente um voltou, justamente um estrangeiro. Jesus aproveitava aquele momento para nos ensinar, não é? Para nos dar, assim, a oportunidade de vivenciar o seu exemplo. E, nesse momento, nós temos tanta oportunidade, a oportunidade de perdoar, e por capricho, devido à nossa condição espiritual, nós não nos esforçamos para compreender o outro. E Jesus, ele nos afirmou, o que fizeste a qualquer um deles, é a mim que vos fareis. Meu Deus, quanta saudade de Jesus. Mas o nosso objetivo, neste momento, é fazer uma reflexão acerca do capítulo 16 do livro Seja Feliz Hoje, que foi ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e é uma psicografia de Divaldo Franco. Eu vou chamar a atenção para alguns trechos deste capítulo. O meu objetivo seria resumir a mensagem da benfeitora, buscando compreender a sua exposição. E ela afirma, no tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, parece não haver espaço para harmonia, tampouco segurança, para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. O Espírito Joana de Ângeles, ela inicia este capítulo fazendo algumas reflexões acerca da sociedade moderna. Com certeza, ela estava se referindo a 2017, que foi a época em que o livro foi publicado. E eu pensei em sintetizar, resumir o cenário atual. E me lembrei de um relatório da ONU,
Organização das Nações Unidas, que foi publicado em dezembro de 2020, do ano passado, bem recente, em que esta entidade, ela afirma que o mundo irá vivenciar a maior crise social desde a Segunda Guerra Mundial em 2021. A ONU prevê que cerca de 235 milhões de pessoas iriam experimentar em 2021 uma crise humanitária. E afirma mais que cerca de 736 milhões de pessoas vivenciarão em 2021 uma situação de extrema pobreza. E o Brasil? Como podemos resumir o cenário atual? Podemos dizer que o preço dos alimentos estão cada vez maiores, os rendimentos menores, as escolas estão fechadas. E eu lembro também que o programa de vacinação está sendo interrompido a todo momento. Seria este o quadro vivenciado no momento atual aqui no nosso país. Mas a ONU também afirma nesse relatório que um grupo pequeno de bilionários enriqueceram mais ainda com a pandemia de Covid-19. Meu Deus, quanta saudade de Jesus. Continuamos mergulhados em inúmeras oportunidades de reeducação, mas não nos damos conta. Abraçamos o sofrer, mas teimamos em não despertar. Continuamos com ideais, com aspirações meramente materiais. O Evangelho está fazendo falta na sociedade moderna. Quanta saudade de Jesus. Aí afirma a mentora. O homem e a mulher necessitam de ideais engrandecedores para nutrir-se e crescer interiormente. O crescimento se dá de dentro para fora, não é? Bom, eu queria exemplificar com uma passagem bíblica para ajudar no entendimento da mensagem de Joana de antes. Por esta razão, nós vamos fazer uma viagem através do tempo e há mais de 2000 anos, ali em Jerusalém, em uma praça que ficava próxima a um dos portões do Templo de Jerusalém. Ali estava Jesus. Era, conforme Amélia Rodrigues, um dia ensolarado, quando escribas e fariseus, com um grupo de pessoas, arrastavam pelo cabelo uma mulher surpreendida em adultério. Naquela época, ali, naquele lugar, o adultério era passível de pena capital. A mulher, ela era muito discriminada. Ela, então, era levada, arrastada, até um local apropriado, onde ela era amarrada em um poste e apedrejada até a morte. É realmente uma pena muito bárbara. Mas nós continuamos bárbaros, porque não estamos apedrejando com pedras físicas, mas colocamos os indivíduos, né, no paredão
E aí atiçamos a crítica maldosa, os fakes, com o objetivo de matar a honra do outro, né? Mas também eu lembro que no momento atual, em algumas religiões, a mulher ainda é apedrejada. Mas os fariseus, eles viram Jesus, estava tranquilamente ali na praça, e perceberam que era mais uma oportunidade. Porque o objetivo dos doutores da lei era pegar Jesus, indo de encontro à lei mosaica. Porque desta forma ele seria julgado e, com certeza, também seria condenado ao apedrejamento. Então, eles atiçaram a mulher aos pés de Jesus. Aqui eu faço um parêntese para lembrar um dos livros do Antigo Testamento. Levítico, no capítulo 20, no versículo 10. De acordo com Moisés, porque este livro é atribuído a Moisés. Então, de acordo aqui com Moisés, tanto o homem como a mulher cúmplices no adultério deveriam ser apedrejados até a morte. Mas um dos fariseus, ele então olha para Jesus e questiona. Esta mulher, ela foi conduzida pelo esposo até o sinédrio, acusada de adultério, ela foi julgada e foi condenada ao apedrejamento, conforme a lei. Era a lei. Aí eu pergunto, vamos cumprir a lei? Porque tu pregas o perdão. Ou vamos perdoar? Realmente é uma pergunta que era uma armadilha. Eu fico me questionando o que eu responderia naquele momento se estivesse no lugar de Jesus. Mas percebam o que Joana de Ângeles escreve. Jesus revolucionou as convicções nas quais predominavam o ódio e a vingança. E estabeleceu que o amor e o perdão constituem os elementos únicos para a completude individual e coletiva. Quanta saudade de Jesus. Bom, e aí a resposta foi direta, né? A pergunta foi direta e a resposta de Jesus foi imediata. Uma resposta inerente à sua condição espiritual. Jesus disse que se cumpra a lei, que ela seja apedrejada. Porém, somente aqueles que não têm culpa poderão apedrejar. Que saudade de Jesus. Foi um choque. Segundo o evangelista João, porque somente João Evangelista descreve essa passagem bíblica. Então diz João que Jesus se abaixou e começou a escrever no piso, na poeira da praça. Mas existe uma informação apócrifa que diz que Jesus escreveu hipócrita e olhou para uma determinada pessoa. Ele então se retirou. Jesus escreveu ladrão e mais um se retirou. Jesus então escreveu traidor, outro
se retirou discretamente. Então, à medida que Jesus escrevia uma qualidade moral, uma pessoa se retirava. João, o evangelista, afirma que primeiro saíram os mais velhos, depois os mais jovens. Todos se retiraram e a praça ficou vazia. A mulher estava desesperada. É uma condição inerente a alguém que iria ser apedrejada até a morte. E quando Jesus percebeu que a praça estava vazia, Jesus então perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou para um lado, para o outro. Foram-se, Senhor. Ninguém te condenou? Não, pois eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Temos aí a maior lição de ética e de justiça. Meu Deus, quanta saudade de Jesus. A benfeitora Joana de Ângeles escreve: nestes dias de complexas angústias, não são diferentes as aflições que necessitam da presença e do socorro de Jesus. Meu Deus, quanta saudade de Jesus. Percebo que nesta passagem bíblica não há referência ao homem cúmplice do adultério. Só há referência à mulher. Né? Mas percebam que, conforme a lei, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser penalizados, porque, claro, os dois erraram. É claro que Jesus reprovava o adultério, mas seria uma injustiça apenas condenar aquela mulher. Na verdade, Jesus não absorveu a mulher, mas também não condenou. Porque condenar seria estabelecer uma punição. E não foi o que Jesus fez. Jesus, na realidade, orientou e proporcionou àquela mulher mais uma oportunidade. Né? Isso me faz lembrar a nossa condição, né? Como espíritos que nos responsabilizamos pela condução de outros espíritos. Os filhos, netos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Devemos, sim, reconhecer o erro, mas orientar e estar presente, né? Proteger o indivíduo. Ali na Palestina, na época de Jesus, a mulher pertencia primeiro ao pai. Depois de casada, ela pertencia ao esposo, assim como a cabra, a casa, o terreno, era posse do marido. A mulher ela não tinha acesso à via pública. A mulher andava na rua alguns passos atrás do esposo. A mulher não falava com desconhecido, né? Será que o marido também não era adúltero? Aí eu lembro o espírito Amélia Rodrigues, no livro Caminhos de Jesus, no capítulo 15. É uma psicografia também de Divaldo Franco. Conta a benfeitora Amélia Rodrigues que depois daquela cena, Jesus vai para Betânia. A Betânia era uma aldeia que ficava indo
pela Estrada dos Reis, a cerca de 6 quilômetros de Jerusalém. Indo pelo Monte das Oliveiras, na Estrada das Cabras, a distância ainda era menor. Jerusalém era uma cidade que tinha uma muralha que protegia a cidade, e nesta muralha existiam portões que fechavam em determinados horários. Então, quando alguém ia a Jerusalém e era no horário que aquele portão estava fechado, a pessoa então ficava neste local onde surgiu uma aldeia que recebeu o nome de Betânia. Era um lugar muito agradável, muito florido. E aí, em Betânia, morava Lázaro, Maria e Marta. E Jesus, quando ia a Jerusalém, se hospedava ali na casa de Lázaro. Conta, então, o Espírito Amélia Rodrigues, que Jesus estava ali em Betânia, à noite, observando a natureza, orando e meditando, quando a mulher equivocada se aproximou e solicitou uma entrevista. Ele permitiu. Ela, então, disse que não queria justificar o seu erro, mas que o esposo já há muito tempo não lhe dava atenção. Vivia em um bordel com outras mulheres. E que quando ela saiu dali da praça, foi para casa, mas o esposo expulsou de casa como se ela fosse um animal. Ela então procurou os vizinhos, mas ninguém a recebeu. Claro, ela era considerada uma pessoa impura, conforme a tradição ali daquele local. Ela não conseguia emprego, estava perambulando pelas ruas quando ficou sabendo que Jesus estava ali em Betânia. Aí ela disse que quem levou o homem, o cúmplice, para sua casa foi o próprio esposo. E que ele começou a falar coisas no seu ouvido que ela tinha saudade de ouvir. E quando ouvia, ela pensava que era o esposo que estava falando. E no momento em que ela se entregou àquele homem, imaginou que estava se entregando ao seu esposo. Aí ela pergunta a Jesus: o que eu faço? O que eu posso fazer? E Jesus então a aconselha. É muito interessante porque o conselho de Jesus, de acordo com a Amélia Rodrigues, é bem semelhante ao conselho que ele deu a Miriam de Midon, a Maria de Magdala. Minha filha, vá e ame. Ame as mães que não têm filhos. E ame aos filhos que não têm mãe. Só através do exercício do amor, você vai voltar a sorrir. A mulher curvou-se, beijou as mãos de Jesus e se afastou. Aí diz Joana de Ângeles: refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. No momento da dor, podemos fechar os olhos e imaginar que estamos nos braços de Jesus, recordando os seus ensinamentos. Aí, quando podemos abrir os olhos, vamos nos esforçar para pôr em prática os ensinamentos que recordamos. Conta
Amélia Rodrigues, que esta mulher, a mulher equivocada, ela sai dali e vai para a Fenícia, lá no norte, na cidade de Tiro. E ali ela funda uma casa no caminho. Depois da crucificação de Jesus, aqueles que assumiram o cristianismo tinham, claro, receio também de serem penalizados. Eles então fundavam casas que ficavam nas estradas com o objetivo de atender os carentes. E foi o que a mulher fez. Essa mulher fundou uma casa com o objetivo de atender a órfãos, atender a idosos abandonados, atender a doentes com hanseníase, com lepra, assim como aos pobres, aos carentes. E o tempo foi passando. Aí diz Amélia Rodrigues que 15 anos depois, a mulher estava ali trabalhando quando lhe encaminharam um homem judeu com febre do deserto, delirando. E ela, quando olhou para o homem, ela reconheceu. Era o seu esposo. Ela então o acomodou em um leito e velou por ele a noite toda. De manhã, ele teve uma lucidez. E aí perguntou: tu és judia? Ela, sim, eu falo a tua língua. Ai, e tu me recebeste aqui nesta casa, por que tu me recebeste? Ela então diz: esta é uma casa de amor, em homenagem a um galileu que foi crucificado e que eu conheci em Jerusalém. Ai, tu conheceste Jesus, eu também. A minha mulher me traiu, eu a conduzi ao sinédrio, ela foi julgada e condenada. E quando passamos pela praça, a conduzindo ao martírio, nos encontramos com Jesus. Ai, como eu odiei naquele momento Jesus. Mas o tempo passou. Eu procurei outras mulheres, mas percebi que a amava. Eu era feliz, eu tinha uma casa, eu tinha um lar, eu tinha uma família. Mas eu me perdi, eu comecei a procurar outras mulheres no bordel. E aí, então, eu percebi o quanto que eu a amava. Parti, então, em busca da minha esposa, porque eu queria pedir perdão. Será que ela me perdoaria? A mulher sorriu e disse: com certeza ela lhe perdoou, porque ela conheceu Jesus e Jesus é amor. Ela estava preparada. Ela estava preparada, era uma serva da verdade. E Joana de Ângeles escreve que seria o ponto final das nossas reflexões. Jamais, como na atualidade, a vida de Jesus necessita ser conhecida para que a existência humana passe a ter sentido na sua imortalidade. Meus amigos, quanta saudade de Jesus em um momento de tanta aflição. Eu finalizo agradecendo por terem me ouvido, agradecendo imensamente e rogando ao Pai Celestial a envolver os vossos corações em paz, em luz
e em amor. Como prece final, eu vou aqui ler uma poesia que foi ditada por Alta de Souza. A psicografia é de Antônio Bacelli e que se encontra no livro Jardim das Estrelas, que diz assim: alma da caridade, bela e pura, que socorre aos aflitos do caminho, amenizando o pranto da amargura, a derramar-se a míngua de carinho. Alma irmã de Jesus, na desventura de quem faceia a estrada em desalinho, Deus te abençoe o gesto de ternura com que afastas o mal devagarinho. Não desistas do bem, crê, serve e avança no cultivo do amor e da esperança, aos que seguem a sós e noite fria. Que a ingratidão não te detenha os passos. O mestre te procura e estende os braços, trazendo ao mundo a paz de um novo dia. Neste momento eu rogo que os benfeitores que neste momento estão velando por nós possam fluidificar as águas. Que a paz e a harmonia permaneçam nos vossos corações. Muita paz para todos, muita luz e muita paz.